Boa noite a todos. Vamos então continuar o nosso voo, desta vez por o Evangelho de João. Antes de começar no Evangelho, que desta vez vai ser vamos voltar à lógica de um estudo, um livro, não é? O último foi assim bastante rápido, foi assim muito intenso. Vamos voltar a dedicar-nos apenas a um livro. E ainda assim vamos perceber todos que é difícil fazer uma análise profunda em tão pouco tempo. Mas vamos fazer uma análise muito mais profunda neste livro do que eu fiz nos primeiros 3 evangelhos, os chamados evangelhos sinóticos. Bem, eu queria começar por colocar-vos uma questão que também foi colocada por Salomão. Ok? Eu cito, no primeiro livro dos Reis, 8:27, ele fez uma pergunta. E lembrem-se que Salomão foi ele que construiu o templo, o primeiro templo. E ele diz: mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Ele com a pergunta: mas é possível, mesmo nesta casa que eu edifiquei, conter o Deus dos céus? E essa pergunta teve sem resposta até João. E o Evangelho de João responde à pergunta de Salomão. E eu vou logo a eito e abram comigo em João 1:14. João 1:14. E vocês vão ver a resposta que Deus disse para João, inspirou a João a responder a Salomão e a todos nós. João 1:14. Já vou abordar este versículo mais à frente, mas eu queria começar por aqui. João 1:14, que diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas vemos no versículo 1 que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então nós vemos que o Verbo, que era Deus, se fez carne. É possível. Portanto, se o Salomão estivesse aqui, ou assistisse, ou lesse este Evangelho, ele perceberia: a pergunta que eu tinha foi respondida pelo Evangelho de João. É possível Deus ter-se feito carne. É possível Deus habitar. E habitou na presença e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ok? É uma pergunta que Salomão fez, o sábio Salomão, para o qual não teve resposta, mas que Deus deu a resposta a nós, que estamos aqui através do Evangelho de João. João esteve lá, João viu, conheceu pessoalmente Jesus e nos revela, como nenhum outro dos Evangelhos, a faceta específica de Jesus como Deus, a divindade de Cristo. E isso é visível desde o capítulo 1, como vamos ver. Este Evangelho segue-se aos primeiros 3, Mateus, Marcos e Lucas, os chamados Evangelhos sinóticos. E há aqui um ponto diferenciador que não há nos outros, que existe só em João. Eu acho que vocês vão se recordar, quando eu abordei números, falei-vos sobre a forma como o povo estava distribuído no deserto. Lembram-se todos que a terra representava uma cruz, se fosse visto com um drone por cima. Eu vou voltar a explicar-vos porque isso faz a ponte para os Evangelhos. Então, vamos por partes. Nós temos o tabernáculo no meio, certo? Temos Judá a leste, aliás, são 12 tribos e havia 4 acampamentos, de 3 tribos em cada acampamento. E a tribo maior de cada acampamento de 3 era aquela que erguia a sua bandeira. Estão-me a acompanhar? 12 tribos, 4 acampamentos de 3 tribos. E de cada acampamento, a bandeira de cada acampamento de 3 tribos, era a bandeira da tribo maior desse mesmo acampamento. Judá estava a leste. Era a maior do acampamento a este. Então o acampamento a este tinha a bandeira de Judá, que era um leão. Se formos para o oeste, tínhamos 3 tribos. A maior dessas tribos era Efraim. E a bandeira de Efraim era um boi. Se formos para sul, tínhamos 3 tribos. A maior dessas tribos era Ruben. E a bandeira da tribo era um homem. E se formos para norte, tínhamos 3 tribos. A maior dessa tribo era Dan. E a bandeira dessa tribo era uma águia. E vocês vão dizer: o que é que isto tem a ver com os Evangelhos? Tem muito. A Bíblia fala-nos sobre a figura do homem, do leão, do boi e da águia em Ezequiel, em Apocalipse também. Fala-nos nos Evangelhos também.
Fala-nos em números também. É uma marca do Senhor Jesus na Bíblia toda. Por isso é que eu vos disse que o principal tema da Bíblia é o Senhor Jesus. Ok? O que é que isto tem a ver com os Evangelhos? Tudo. Olhem, o leão fala-nos de Jesus como rei, Mateus. Mateus apresenta-nos Jesus como rei. Por isso é que faz a genealogia, para justificar que ele deve ser o rei dos judeus. Marcos, antes disso, o boi fala-nos de Jesus como servo. O boi era um animal de carga. Marcos. Estão a ver? Estão a ver os 4 Evangelhos? O homem fala-nos da humanidade de Jesus. Lucas. Nenhum outro evangelista como Lucas apresenta-nos Jesus como homem, com a sua compaixão, com os seus sentimentos, com a sua sensibilidade humana. Homem. Estão a ver? Já vimos 3. Leão, Mateus, boi, Marcos, homem, Lucas. E a águia fala-nos da divindade de Cristo, João. É impressionante como os Evangelhos apontam cada um para uma faceta distinta do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia escolhe 4 animais que representam essas facetas, desde Números a Apocalipse. E vocês têm que perceber o contexto da coisa. Nada é por acaso. Eu acredito que nada... Vocês vão dizer, onde é que estás a ver que o leão tem a ver com Mateus? Calma. Isto são pistas. E eu acredito que é totalmente a ver com isto. Assim como o boi tem a ver com o servo e acho que tem a ver com Marcos. E, são 4 facetas do Evangelho que eu acho que são muito importantes e não são por acaso, são um contexto que vem desde trás. O Evangelho de João é claramente diferente dos outros 3. Para já, 90% do seu conteúdo é exclusivo. 90% do conteúdo de João não existe nos outros 3. É dos 4 o único que apresenta Jesus Cristo como Deus. E não é por acaso que é neste livro que encontramos os 7 eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, etc. Os 7 eu sou estão aqui em João. Não existem parábolas no Evangelho de João. Talvez uma, indireta, que já vos vou dizer no fim. Tem poucos milagres, apenas 7. Dos 7, 5 são exclusivos de João. Ok? Tem a oração mais longa do Novo Testamento, em João 17, que é a oração do Senhor Jesus neste mesmo capítulo. Tem o versículo mais curto da Bíblia, Jesus chorou, João 11:35. Isto é um voo, estou-vos a dizer para vocês olharem para baixo para verem as cidades. As palavras que aparecem mais aqui, sabem quais são? Jesus Cristo, 170 vezes. Mas não só. A palavra crer e suas derivações aparece mais de 100 vezes. Qual é o tema de João? Crer em Jesus Cristo. Não só como Filho de Deus. É curioso, se nós olharmos as palavras mais repetidas, e se quiséssemos fazer um voo, não é a 30 mil pés, mas desde o espaço, eu resumi o Evangelho da seguinte forma. É o livro que nos apresenta a necessidade de crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. Está refeito o resumo de João. Podemos ir embora. Estão a ver? Isto era um voo a uma grande altura. E é curioso porque este livro é dos poucos livros que nos apresenta porque foi escrito. Uma parte dos livros, nós não temos ninguém a dizer-nos eu escrevi este livro para que toda a gente soubesse isto. Mas João diz-nos. E, portanto, João, no capítulo 20, versículo 30 e 31, diz isto. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, além destes que eu estou a escrever, João, que não estão escritos neste livro. 31. Estes, porém, os que eu escrevi, foram escritos, e escreveu para quê? Para que creiais, crer, que Jesus é o Cristo, crer, Jesus, Cristo, o Filho de Deus. João escreveu para que toda a gente creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Isto é o resumo. E não há... eu não me lembro de outro que diga eu estou a escrever este livro para que se perceba isto. E João diz, eu escrevi para que toda a gente creia que Jesus, Cristo, é o Filho de Deus. E para que tenhais vida em seu nome. O que é que significa Jesus apresentar-se como Filho de Deus? Vamos falar sobre as coisas como elas são. O que é que isso significa? Olha, em João 19:7, quando Jesus se apresentou como Filho de Deus, os judeus responderam assim, nós temos uma lei e segundo a nossa lei deve morrer porque se fez Filho de Deus. Isto está em João 19:7. Calma, para tudo.
Quer dizer, alguém morre porque dizer-se que é filho de Deus, sim, porque era uma blasfémia, só mesmo Deus podia dizer que era filho de Deus. O que isto quer dizer? Dizer-se que é filho de Deus é dizer-se que eu tenho a mesma natureza que Deus. Vamos descomplicar. Quando alguém apresentava-se a dizer eu sou filho de Deus, é dizer assim, eu tenho a mesma natureza de Deus. E isto, para os judeus legalistas, era blasfémia. Este homem está-se a fazer passar por Deus. Estão a perceber como filho de Deus é mais do que ser filho de Deus como nós vemos hoje? Filho de Deus, nesta expressão, era natureza divina. E era assim que Jesus se apresentava. Entendem? Deixem-me só, antes que eu me perca... Hebreus 1.3 diz isto, muito claramente. O qual, o Filho, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa. Hebreus diz-nos que o Filho é a glória e expressa a imagem de quem? Do Pai. É a glória e expressa a imagem do Pai. Tem a natureza do Pai, tem a glória do Pai, é um reflexo do Pai, é Filho de Deus. Entendem? O nome de João não aparece no Evangelho. Mas eu acredito que João escreveu este Evangelho, apesar dele não admitir, como por exemplo no livro do Apocalipse, em que ele diz que teve uma visão. Mas para quem estuda nos seminários o grego bíblico, o primeiro grego que é dado a estudar, sabem qual é? É do Evangelho de João, da primeira epístola e segunda e terceira epístola de João e do Apocalipse, porque é o mais básico de todos. E o grego de João é igual ao da primeira epístola de João, que sabemos que foi ele que escreveu, e do Apocalipse, o que aponta que foi ele mesmo que escreveu. Para os eruditos, para aqueles que entendem grego. Além disso, há outras pistas que eu já vou falar, mas há uma pista histórica em que João teve um discípulo chamado Policarpo. E Policarpo teve um discípulo chamado Ireneu. E o Ireneu deixou escritos, muitos escritos, e com uma distância muito curta até ao Senhor Jesus Cristo. Estamos a falar de, se calhar, não sei, eu não vou divagar, mas muito curta. E ele disse, eu recebi informação do Policarpo, de que foi João que escreveu o Evangelho. Está escrito e tem... Podem investigar. Além disso, ele identifica-se como o discípulo que Jesus amava. Na última ceia, debaixo da cruz, depois da ressurreição, há vários versículos que apontam para isto. Agora, poderão dizer assim, convencido, eu sou aquele que Deus amava, ou que Jesus amava. Eu não acho assim tão convencido assim. Ouçam lá, vocês têm um problema em dizer que Deus vos ama? Não é verdade. Deus ama-me, Deus gosta de mim. Algum convencimento nisso? Não é reconhecimento que Deus nos ama. Ok, tudo bem, ele foi um bocadinho arrojado. Não consigo perceber, na sua totalidade, porque é que ele diz isto e tantas vezes. Porque vamos ver mais para a frente que até quando estava a fazer a corridinha até ao sepulcro, e ganhou a pedra na corrida, disse foi o discípulo que Jesus amava. Pronto, está bem. Até ele quis fazer questão que era aquele que era amado por Deus. Não sei, mas talvez por isto. Agora vou divagar, está bem? Depois podem-me bater. Mas eu acho que pode ter sido isto. Ele era simples. A forma de ele escrever era simples. Ele devia ser um crente muito humilde. E se calhar a sua consolação é ser amado por Deus. Estão a ver aquelas pessoas tão simples, que não achando neles nada mais do que o amor de Deus, não têm mais nada. Sim, olha, eu sou aquele que não tem mais nada a não ser o facto de Deus me amar. Então nisto, se pensarmos assim, se calhar não é um ato de orgulho, mas é um ato de profunda humildade. Digo eu. Não sei. Porque se não fosse isso, Jesus também não amava. Acham que Jesus ia amar desta forma especial um orgulhoso? Ele tinha que ser profundamente humilde. O que não bate muito bem com a ideia de destacar tanto que é amado por Deus, a não ser que o destacasse por ser justamente humilde. Digo eu. Vamos entrar agora no Evangelho de João e, começando pelo princípio, se compararmos com os outros, em Mateus temos o que no princípio? Uma genealogia, que vai até Davi, certo? Marcos não há genealogia. Porquê? Porque está a apontar Jesus como servo. Lucas temos uma genealogia, capítulo 3, que aponta até Adão. Mas João bate todos, porque aponta desde o princípio, antes de haver Adão. João não tem genealogia, mas começa apontando no princípio. Muito tempo antes de Adão. Portanto, eu acho curioso, João não tem genealogia, mas vai muito mais atrás do que Lucas, que apontava até Adão. É uma pequena curiosidade que eu acho importante. Ele apresenta Jesus desta forma. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 2. Eu estava no princípio com Deus,
Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens. Epá, não acham isto um bocadinho impessoal, apresentar Jesus desta forma? Jesus era o Verbo estava com Deus. Não é impessoal? Não. A palavra verbo ou palavra, a palavra ou verbo, que é a mesma coisa, era utilizada num hebraico muito antigo, e no segundo hebraico, eu não sou erudito, nem percebo nada disso, mas segundo dizem é membrá, era utilizada nas muitas traduções de Targums para apontar para Deus. Quando se falava em palavra, nessas traduções muito antigas apontava-se para Deus. Ponto 1. Ponto 2. Eu já vou juntar as peças. Ponto 2. Os gregos, e na altura a cultura predominante era grega, lembram-se quando fizemos aquele voo sobre o período intertestamental? Estão a ver? E quando acordamos em Mateus, temos um domínio também, já não é persa, mas o grego acabou de chegar e a cultura é grega, ok? Os gregos sempre acharam estranho, ou melhor, perante a constância das estações, perante todo o universo criado, eles sempre admitiram que devia haver um logos por trás de tudo. Um logos é uma lógica, alguém que criou as coisas, ok? Um logos. E é curioso que João aqui diz assim, no grego, no princípio era o logos. Porque verbo no grego é logos. Então ele consegue, no mesmo versículo, dar respostas para judeus e para gentios. Porque ele aponta para os gregos, mundo intelectual, querem uma explicação para a causa de tudo, o logos está em Deus. Judeus, querem a explicação para a causa de tudo, ok, é a palavra, é o verbo. E com isso, com uma cajadada mata dois coelhos. Eu acho fantástico. Ele fala na palavra e aponta para Deus. E responde aos anseios de judeus. E aponta para o logos ao escrever no grego e está a dar a resposta aos gregos que o logos, que a causa de tudo, que faz tudo andar, é Deus. É a mesma coisa. E eu acho isto interessante. Versículo 14, já lemos. O verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E se fez carne. João, nas suas epístolas, focou-se não só em fazer-nos crer a todos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas que Jesus Cristo, como Filho de Deus, se fez carne. E parece que ele quer fazer um 2 em 1 e quer fazer um 2 em 1. Porque na altura havia um movimento que era o gnosticismo, que procurava, ao contrário de hoje, em que toda a gente, a dificuldade é crer que Jesus é Deus, na altura a dificuldade é crer que Jesus tinha um corpo de homem. Então João, a sua missão era provar que Jesus era de facto divino, mas ele teve que fazer uma deixa, teve que fazer um 2 em 1. Calma, ele é divino, ele é Filho de Deus, é para isso que eu escrevi este livro, este Evangelho. Mas já agora, por causa daqueles chamados gnósticos que andam a influenciar as pessoas todas, a dizer que Jesus teve um corpo extraordinário, mas não era humano, eu quero-vos dizer que este verbo, que é Deus, que se fez carne, que é o Logos, o tal Logos, fez carne. Ele também era homem. Estão a ver? E este 2 em 1 de João eu acho fantástico. Ele dispara para membrá, judeus, Logos, gregos, fala que Jesus Cristo é divino, fala que Jesus Cristo também foi homem, e vejo João a disparar para dois lados diferentes. Eu acho isto interessante. Além disso, na primeira epístola de João 4,3 ele diz isto. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Ele continua, em tudo o que escreve, ele está sempre a tocar no aspecto. Atenção, aquele que não confessa que Jesus Cristo se fez carne não é de Deus. Se nós lemos Hebreus 2,14, a passagem que a Dr. Montelos leu no domingo à noite, eu posso citar, e visto como os filhos, ou seja, todos os salvos, participam, ou seja, têm em comum carne e sangue, todos nós temos carne e sangue em comum, das mesmas coisas, ou melhor, também ele, quem? Cristo, participou. Participou como? Também quis ter em comum a carne e o sangue. Das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o império da morte. Pela morte do quê? Do corpo que tinha carne e sangue. Estão a ver? Assim como eu tenho carne e sangue, Jesus Cristo, para poder morrer por nós, também participou das mesmas coisas, também aceitou ter carne e sangue, para que através da sua morte pudesse nos remir. Portanto, ele teve um corpo.
Além disso, eu podia citar outros versículos, mas não tenho tempo. E, portanto, isto é um evangelho de 2 em 1. É como se de alguma forma englobasse em João um pouco de Lucas. Estão a ver? Em que aponta Jesus Cristo como homem também. E João é muito rico, porque não só aponta Jesus Cristo como Deus, como vai a buscar um pouco de Lucas que o apontava como homem. Ok? Depois da encarnação do Filho de Deus, João apresenta o Filho de Deus e vemos João a detalhar a apresentação de Jesus Cristo. E os próximos 4 capítulos é João a apresentar Jesus Cristo. A João Batista, às cidades vizinhas, a Nicodemos, à mulher samaritana. É os 4 capítulos da apresentação. Ele primeiro mostra que ele, de facto, é desde o princípio e é Deus. E depois começa a fazer 4 capítulos que o apresenta, que o dá a conhecer. São os primeiros 4 capítulos. Nesta ordem, quero que vejam o capítulo 1, versículo 29. E leiam comigo, por favor. No dia seguinte, João Batista viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João vinha de uma família de sacerdotes. O pai era sacerdote, sacrificava de manhã, sacrificava de tarde. Este tipo de contexto, olha, este é um Cordeiro que tira o pecado do mundo. Peço desculpa. Isto foi um dia um bocado acelerado, portanto, volta e meia tenho que respirar. É algo que é dito por alguém que percebia. Se alguém percebia o contexto de sacerdócio, era João Batista, porque o pai era um sacerdote. E ele não utilizou a expressão de tira o Cordeiro do mundo de qualquer forma. Isto é importante dizer. Agora, o que ele diz no versículo 30, eu acho que é especial. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim. Calma, para tudo. Antes de mim. Mas quem é que nasceu primeiro? Foi João Batista. Como é que ele pode dizer que Jesus, que deixou depois, é antes dele? João Batista está a apontar para a eternidade de Jesus Cristo, para a divindade de Jesus Cristo. Estão a perceber? João, através mesmo das histórias que vai contando, vai dando pistas que o aponta Jesus Cristo como Filho de Deus, com a mesma natureza de Deus. Ok? E mesmo esta história assim indireta de João Batista aponta para isso. Continuando. 2:23. E estando ele em Jerusalém, Jesus Cristo, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Versículo 23, 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles. Eu acho interessante isto. Ele estava naquela fase da apresentação, ok? Ele estava-se a apresentar. João Batista, as pessoas, vamos ver mais a quem ele se apresenta. E havia muitos que os criam nele. Mas criam nele por causa dos milagres. Mas Jesus dizia: mas eu conheço-os, eu não confio em vocês. Isto faz lembrar a muitos que vão à igreja, que até dizem que gostam muito de ouvir, mas Deus sabe o coração deles, nunca dão um passo para confiar. Ou aproximam-se de Deus por aquilo que Deus lhes pode dar, ou aproximam-se de uma igreja pelo envolvente social que a igreja pode dar, ou envolviam-se de alguma coisa que tem a ver com Deus por aquilo que podem receber, e não por quem Deus é. E a esses Deus diz: eu conheço-vos e não confio em vocês. E por isso muitos vão chegar à outra margem, depois de morrermos, e vão: mas eu andei na igreja, eu fui às conferências todas, eu falhei um acampamento. Mas tu andavas lá, mas não era por mim. Não te conheço. Estão a perceber? Isto é importante. 2:25. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Agora leiam o capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem. Reparem como termina o 2 e como começa o 3. Ele termina o 2 a dizer assim: eu bem sei o que há no homem, eu não confio neles. Capítulo 3. E havia um homem. É como se ele estivesse a dizer, o João, ao escrever isto, Jesus está a dizer que isto ninguém se aproveita. Mas há um. Estão a perceber o contexto? Todos os homens eu conheço e são... andam atrás de mim porque é o que eu posso dar. Mas há um. Esse há um era o Nicodemos. O que é que Nicodemos tinha de especial? Vamos ver. Nicodemos, versículo... eu não vou ler, vocês sabem a história de Nicodemos. Foi ter de noite com Jesus Cristo, etc. Versículo 2. Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Bem, o resto do povo queria benefícios de Jesus Cristo. Nicodemos estava mais focado em Jesus. No entanto, o seu foco
ainda não era o suficiente. Ele via Jesus como mestre, mas não via Jesus como mais do que mestre. E isto faz lembrar outros crentes, ou outras pessoas que estão na igreja, que assistem, que até reconhecem que isto é verdade, que até creem em Deus, mas não passa daí. E são Nicodemos. A vida cristã passa-lhes ao lado. Como Jesus Cristo passou ao lado da vida de Nicodemos. Estão a perceber? Não existe compromisso. Apenas existe reconhecimento da importância que Jesus tem. Isso não é suficiente. E mesmo esses já são poucos. Estão a ver? Este foi o erro de Nicodemos e este foi o erro de muitos hoje. A expressão nascer de novo, que cá aqui escrito, banalizou-se hoje em dia. Então, eu hoje nasci de novo para fazer isto. Eu hoje, este ano, sou uma nova pessoa, nasci de novo. Banalizou-se a questão de nascer de novo. Vocês não acham que se banalizou? Eu acho que a expressão nascer de novo está muito banalizada. Mas se formos perceber o original hebraico, o que é que significa nascer de novo? Significa nascimento que vem do alto. Isto é muito mais do que acordar um dia e achar, eu amanhã vou fazer ginásio, vou fazer dieta, eu nasci de novo. Calma, este nascer de novo não é esse. Até podem fazer isso, eu acho que fazem muito bem. Mas este nascer de novo é o nascer que vem do alto. É capacidade e poder que vem de Deus. Não é uma coisa que vem da minha força de vontade, não vem da minha capacidade, não vem do meu desespero. É uma força que vem do alto. E essa força que vem do alto, só Deus pode dar. E Nicodemos não a recebeu porque não quis. Como muitos não recebem porque não querem. Porque no fundo, acham que não precisam dessa força para serem melhores. E enquanto nós não reconhecemos que a força que precisamos tem que vir do alto e não de outros sítios, essa força não nos toca. Entendem? E isto é um pouco a história de Nicodemos. A expressão nascer de novo é corroborada no versículo mais conhecido da Bíblia, que está aqui, que é João 3,16, em que Jesus diz como é que se pode nascer de novo. Todos sabem de cor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, lá está o crer, lá está filho. Estão a ver as palavras? Não pareça, mas tenha a vida eterna. Eu podia escalpelizar este versículo, eu não tenho tempo. Isto é um voo. Mas eu podia falar sobre o destino, sobre a origem, sobre quem é que fala. Aquela análise básica de João 3,16, mas não tenho mesmo tempo. Este Evangelho é o único a registrar o acontecimento com a mulher samaritana. Um acontecimento que eu gosto muito, no Poço de Jacó. E gostava de que vocês lessem o versículo 3 do capítulo 4. Apenas isto. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. 3, 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. E eu respondo, não era necessário passar por Samaria, porque ele podia ir para a Galileia contornando Samaria. Ele quis passar por Samaria. E agora um bocadinho de história. Eu já falei sobre isto, mas eu volto a ter que reavivar. Porquê é que os judeus não gostavam dos samaritanos? Porquê é que havia este antagonismo entre judeus e samaritanos? Porquê? No ano 722 a.C., os assírios atacaram Israel, o reino do norte. E levaram cativo esse mesmo reino. Ok? Deixaram alguns e misturaram-nos com outros povos. E tornaram aquele povo um povo impuro aos olhos dos judeus. Somarmos a isso o facto que quando Neemias regressa, quer reconstruir as muralhas de Jerusalém, além de os árabes e outros complicados, os samaritanos também tentaram contra Israel, eles tinham um ódio de morte dos samaritanos. Ódio de morte, não se podiam ver. E os samaritanos, de alguma forma, sentiam-se só uma forma culpados. e também não se queriam meter muito com os outros. E quando Jesus disse, como é que é? É-me necessário passar por Samaria, não era, porque eles contornavam sempre Samaria para ir para a Galileia. Dava um bocadinho mais de trabalho, mas dava para contornar. Ele queria ir a Samaria. Mas porquê ele queria a Samaria? Porquê? Ele queria a Samaria. Onde é que eu tenho isso escrito? Eu sei porquê, mas eu queria ver onde é que eu tenho isso escrito. Não tenho escrito, apagou-se, mas eu sei. Ele queria Samaria, e isto é curioso, atenção a todos. Isto é curioso, porque geralmente vemos o Senhor Cristo muito envolvido com multidões. Multidões e multidões e multidões. E agora vemos aqui o Senhor Cristo focado numa pessoa. Ele queria Samaria para ver uma pessoa. Jesus Cristo quis a Samaria para ver uma pessoa. E para aqueles que acham que Deus não se preocupa com as nossas vidas pessoais, olhem para este versículo, em que Jesus enfrentou o estigma de ir a Samaria
Ninguém o convenceu a ir a Samaria. Ele estava contra tudo o que era normal, tudo aquilo que era razoável. Ele foi contra tudo e contra todos a Samaria para ver uma pessoa, para ajudar uma pessoa, para salvar uma pessoa. E quando alguém vos botar na cabeça, Deus não se preocupa com os meus problemas, lembre-se desta passagem, em que o Senhor Cristo fez uma viagem, não digo impossível, mas uma viagem que ninguém recomendou para ajudar uma mulher. E se Deus foi fazer este caminho para ajudar uma mulher, pode cuidar também dos nossos problemas individuais. Deus preocupa-se com os problemas da igreja como um todo, mas preocupa-se com os problemas individuais de cada um, individualmente. E esta passagem serve de ânimo para todos nós, ok? Em que Ele preocupou-se em escutar uma pessoa. Dos capítulos 5 a 12, temos a próxima secção de João. Primeiro era a apresentação, aqui temos a confrontação com o Filho de Deus. Ok? A apresentação do Filho de Deus. E do 5 a 12 temos a confrontação com o Filho de Deus, em que todo o universo de pessoas ali à volta confrontam-no. Ok? Sem o Evangelho de João, só com Mateus, Marcos e Lucas, nós temos um grande problema. Nós nunca saberíamos que o mistério de Jesus tinha tido 3 anos e meio. Porque só percebemos isso em João através da indicação das festas e de dados cronológicos que ele dá. E só chegamos à ideia dos 3 anos e meio porque existe o Evangelho de João. Se não existisse o Evangelho de João, acharíamos que tudo tivesse passado num ano. Mateus, Marcos e Lucas. Estão a ver como tudo se completa? João dá-nos pistas cronológicas de festas e outras coisas que apontam claramente que o ministério levou 3 anos e meio. Se não houvesse João, nós não sabíamos disso. E isso é explicado neste contexto de segunda parte agora do 5 ao 12. Capítulo 7, versículo 1. Vamos ver. Estamos a avançar. 7, 1. Depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estão a ver a confrontação? Versículo 2. Estava próxima à festa dos judeus e dos tabernáculos. E agora veja o versículo 37. E no último dia da festa dos tabernáculos, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quero-vos contar um dado histórico que explica porque é que Jesus disse isto nesta festa. Nesta festa dos tabernáculos havia uma tradição. O sumo sacerdote saía do templo, pegava numa vasilha de prata, ia à fonte de Siloé, que é a fonte que alimentava com água Jerusalém, pegava na água nessa vasilha de prata e derramava sobre o altar. E depois citava Isaías 12:3, que diz: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E todo o povo dizia: e vós com alegria tirareis águas das fontes de salvação. Eu não inventei isto, hein? Podem investigar. Então o contexto da festa dos tabernáculos é fazer isto todas as manhãs dos 8 dias das festas dos tabernáculos, e no último dia da festa fazia 2 vezes, de manhã e à tarde. Pois foi neste último dia, em que se está a celebrar a água como motivo de salvação, que Jesus vai ao templo e clama bem alto: quem tem sede, venha a mim e beba. Esqueçam estas águas de Siloé. Eu sou a fonte que cura a sede. Percebem agora porque é que Jesus disse isso, nesse contexto? Agora, de repente, parece que percebemos melhor o contexto das festas dos tabernáculos. Ele escolheu o último dia, em que o processo é feito 2 vezes, em que todo o povo está a cantar por todo o lado a alegria da salvação, das águas da salvação, e diz: eu sou quem vos pode curar a sede. E isto é especial. Agora quero-vos falar sobre uma coisa importante sobre isto. Ele não só disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Ele disse mais do que isso. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isto já não se fala tanto. Ficamos sempre naquela parte de Jesus: quem tem sede, venha a mim e beba. E bom, Deus pode curar a minha sede. Calma, mas Deus cura a sede para que de mim saiam rios de água viva. Deus não nos quer barragens, Deus quer-nos canais. E a gente esquece-se disso. Nós às vezes pensamos que somos barragens. Nós queremos que a água chegue até nós e nós estancamos a água. Deus não quer barragens, Deus quer canais. Nós somos feitos, mas é para escoar depois a água. Estão a perceber? É por isso que Ele cura a sede. Jesus veio para curar a sede da alma, para que nós, os que somos curados, possamos ajudar outros a curar a sede das almas dos outros. E nós às vezes somos egoístas, só focamos: Jesus tira a minha sede. Jesus veio, é a sede, tirou a sede, é aquele que cura a sede. Quem tem sede, venha a mim e beba. Mas não falamos do 38, que rios de água viva correrão do seu ventre. Nós temos que correr rios de água viva. Nós não somos barragens, somos canais. Capítulo 12, versículo 35. Vemos Jesus a encerrar o seu ministério público
E no versículo 37 nós lemos que isto, e ainda que tenha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. É como se os estivesse a reconhecer, após esta confrontação toda, eu não desisto porque Jesus nunca desistia. Mas assim, este povo é mesmo um povo tramado, porque por mais sinais que eu faça, continuam a não crer em mim, como filho de Deus. Estão a ver? Capítulos 3 a 16, temos a terceira parte de João, que é a instrução do Filho de Deus. A primeira era a apresentação do Filho de Deus, a segunda, a confrontação do Filho de Deus, e aqui temos a instrução do Filho de Deus. Instrução a quem? Aos discípulos, em que o Senhor tira alguns capítulos, neste caso, João faz alguns capítulos, em que relata instruções pessoais de Jesus Cristo aos discípulos, nomeadamente a que se passa depois da ceia. Capítulo 13, e versículos 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos, o Jesus Cristo, e tomando uma toalha cingiu-se. Eu quero que percebam que isto faz parte do contexto da instrução, ok? E o que ele vai dizer faz parte da instrução, atenção. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. O que é isto? O que é que se passou aqui? Isto é simbólico e aponta para coisas fantásticas. Eu não tenho muito tempo, mas vou abrir um pouco o véu. Primeiro, o levantar-se da ceia aponta para o levantar do trono dos céus, que Jesus Cristo se levantou do trono dos céus. Isto tem paralelo, não vou ficar por aqui. Ele levanta-se da ceia, é uma figura de quando ele se levantou do trono dos céus, para agir, para salvar, para fazer. O tirar as suas vestes, porque ele tirou as vestes, recorda-nos Filipenses 2,7, em que Jesus se esvaziou de si mesmo para vir ao mundo. Estão a ver o paralelo? Mais, o cingir-se de uma toalha recorda-nos, e ele está a instruí-los. Com estes atos, ele está a instruir os discípulos. Isto é mala privada. O cingir-se de uma toalha recorda-nos que Jesus se envolveu de humanidade para salvar o homem. Lá está, fez carne, cingiu-se de uma toalha. O derramar água para limpar os pés dos discípulos recorda-nos que Jesus faria pouco tempo depois, derramando sangue para lavar a alma de todos aqueles que nele crescem. Estão a ver o contexto, a simbologia, a instrução? Isto são aulas privadas do Senhor Jesus, para eles e para nós hoje. No capítulo 17 temos a oração mais longa do Novo Testamento, e eu faço aqui uma pergunta muito simples, não vou ler a oração. Se Jesus, como Filho de Deus, orava, nós não oramos porquê? Se Jesus, como Filho de Deus, achava que precisava de orar, nós achamos que não precisamos de orar? Se Jesus, como Filho de Deus, tinha necessidade de orar, porquê é que nós não temos? Eu não vos dou respostas. Respondam a vocês próprios, a nós todos. É curioso, há aqui uma história gira. O famoso John Knox, quando estava a morrer, pediu à mulher um favor. Lemos João 17. E morreu ouvindo, escutando João 17. Porquê? Só o John Knox saberá. Não vou responder, não faço essa pergunta. Mas eu acho curioso que o João 17, esta passagem de uma oração, foi a passagem que John Knox escolheu para ouvir antes de morrer. Capítulo 18 e 19 temos a execução do Filho de Deus. Estão a ver o Filho de Deus, apresentação, confrontação, instrução e agora execução. Em que lemos no versículo 25, e junto à cruz de Jesus estava a sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava, João, estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. É curioso que me parece que João foi o único discípulo ao pé da cruz. Parece. Pelo menos ele estava lá, os outros não são citados. Por isso é que eu digo que parece. Na última secção, temos a ressurreição do Filho de Deus. Pedro e João vão ao túmulo. João diz-nos que chegou antes de Pedro. E é curioso que Pedro ficou com dúvidas ao ver o túmulo, mas João creu. Leiam a passagem. Pedro, que era o responsável, era o chefe, era o manda-chuva. Esse ficou com dúvidas, mas o João, aquele que escrevia um grego arcaico, creu. Era o que Jesus amava. Ele se calhar agarrava só isso. Mas não interessa, mas ele revelava fé profunda. O Pedro tinha dúvidas. O João viu e creu. Está lá escrito. Podem ler depois. O livro termina, eu estou a terminar. O livro termina no capítulo 21, com Jesus na Galileia com os discípulos. Eu posso ler
21:5, disse-lhes depois Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lancei a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Mas ninguém tinha percebido que era o Senhor. Ninguém tinha percebido. Primeiro, foi o primeiro que topou que Jesus tinha ressurgido. E depois, quando ele volta a aparecer, é aquele que percebe mais depressa que é o Senhor. Isto revela algo especial em João, que não existia nos outros. Foi o primeiro a perceber que era Jesus. Ok? Eu não vou ser mauzinho, mas ele parece sempre deixar Pedro em má situação. Primeiro diz que ganha a corrida ao Pedro. E depois aqui diz que Pedro, quando ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. Ele não é muito abominatório para o Pedro. Mas pronto, isso aí já não sei, mas eu estou apenas a cingir-me ao que está aqui escrito. Não acredito que ele tivesse feito de propósito, mas é o que está aqui escrito. Para terminar, quero mesmo apresentar-vos o versículo 25 do capítulo 21. Leiam comigo. Que diz assim: Há, porém, ainda outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuide que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Há quem pegue neste versículo e diga: exagero. Como é que é possível que nós escrevêssemos tudo o que Jesus fez, o mundo inteiro ficasse cheio de livros? Será? Agora vou-vos pôr a pensar. Se tudo aquilo que Jesus fez a todas as pessoas que conviveram com Ele fosse escrito livros, e se todas as pessoas desde esse momento até hoje que foram influenciadas por Jesus, as suas histórias fossem para livros, vocês não acham que o mundo inteiro não caberia para pôr os livros todos? Talvez João tenha razão. Talvez o mundo inteiro não poderia conter todos os livros que se pudessem escrever. De todos aqueles que foram influenciados por Jesus na sua vida terrena e todos aqueles que foram influenciados desde Jesus até hoje. Que o Senhor nos abençoe.